Gente, vocês viram que tá chovendo? Aquela chuvinha bem fraquinha que parece que tá nevando. Gosto de me enganar. Eu me deixo romantizar essa vida. Aproveitando o cenário europeu, que só existe na minha cabeça, hoje eu vou falar dos livros que eu li de janeiro até abril. Já não tem mais graça, a gente já tá em abril. Quem quer saber o que eu li nesses meses? Eis a minha pilha de livros. Aqui em cima é o meu caderno de resenhas. Eu comprei esse caderno aqui faz um tempo. E ele é bem molinho. Eu comprei ele na Daiso. Esse caderninho, ele abre assim, ó. E por folha, são 50 folhas. Eu falei, nossa, acho que por folha eu vou escrever um pouco. Não necessariamente uma resenha, né? Uma resenha depois eu bolo. Mas eu ia escrever um pouco do que eu achei sobre cada um desses livros. E aí depois eu ia bolar essa resenha e desenvolver melhor. Falei. Não fiz muitas resenhas, mas a maioria já está lá no Instagram. Então, Mas a ideia disso aqui era eu ler os 50 livros. Então, por isso que eu ia gastar uma folha por livro desse caderninho. Eu falei, beleza, vou ler 50 livros esse ano. É só uma ideia. Vou falar bem rápido e colocar algo a mais do que eu achei desses livros. O primeiro, então, que eu comecei a ler em dezembro do ano passado e finalizei no meio ali de janeiro, mais ou menos, Úrsula. Já falei muito sobre esse livro, essa edição da Antofágica, que eu comprei na metade do preço na feira da USP. E só lembrando, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas a partir do dia 12 de abril, feira da Unesp. Não deixem de participar, se você quiser comprar livros na metade do preço. Ele tá presencial e 40% de desconto é virtual. Sério, vale muito a pena. Eu, infelizmente, não vou poder ir, né? Eu vou estar viajando, mas eu vou tentar entrar no site para ver as promoções e ver se eu consigo alguns livrinhos lá. Úrsula, eu não lembro se eu cheguei a fazer uma resenha, mas eu lembro que eu fiz um post falando do quanto esse livro é importante para nossa literatura. É um livro que já foi usado em escola e vestibular, sim. É super compreensível, né? Até porque a gente tem contexto histórico aqui, mas ele é extremamente romântico. Então é muito difícil eu gostar disso. Mas eu vi muitas pessoas falarem que é cansativo ler esse livro, mas ele tem situações aqui que são mega importantes. É a primeira vez que você vê num livro um diálogo, é realmente a primeira vez, porque eu sei que outros autores logo depois dela fizeram isso, né? Castro Alves fez isso, diálogos entre duas pessoas negras, tá? Mas a história é muito de heroísmo, é muito de donzela em perigo, é muito de dois cavaleiros, o inimigo e o bonzinho, lutando pela mocinha, e a mocinha branca. Mas aqui os escravos também são protagonistas, tá? É isso que é legal. Até entendo ela fazer isso, porque ela precisava desse recurso para atrair pessoas que gostassem desses tipos de romance, né? E ela colocou ali um pouquinho a crítica social para ver se as pessoas, ao lerem esses romances, tivessem um pouco de ideia do que ela estava querendo passar aqui. Mas, assim, é um livro que eu dei 4 estrelas, principalmente pelo peso que ele carrega na história. O outro que eu li, que foi um amorzinho, e fez muito sucesso lá, a resenha, o pessoal gostou, o pessoal leu depois, comentou lá no direct, agradecendo pela dica. Mas o Flush de Virginia Woolf foi realmente uma delícia lida. Essa aqui é uma edição da Penguin, é uma edição muito gostosa de ler também. Eu sei que existe da Autêntica, mas essa pra mim é a minha favorita. E Flush realmente existiu. E ele foi doado para essa autora, Elizabeth Barrett Browning. E era uma mulher muito fragilizada. E tudo isso você vê pelos olhos do doguinho. É muito legal. E, no caso, ela vai passar por bastante situação. Na verdade, o cachorro também, ele vai ser sequestrado 3 vezes. Ele vai ser sequestrado. Na época, faziam muito isso. Sequestravam os cachorros, deixavam eles em condições péssimas, batiam neles e mandavam lá pros donos, falando que tinham que pagar tanto para poder pegar o cachorro, sabe? Então, é bem triste que ele passou por isso, mas ele viveu bastante. E depois a Elizabeth Browning, ela se casa, eles vão se mudar, e ele viaja também, vai pra Itália. Cara, sério, é uma delícia, é uma delícia. Eu acho que vale muito a pena. E você vê tudo isso narrado pelo cachorro. Eu acho que, assim,
Uma experiência muito boa que eu tive com isso foi em Ana Karenina. Ana Karenina tem uma parte também que o cachorro narra a história. Mas é muito legal isso, porque você fica no suspense. Você tá vendo pelo olhar do cachorro. O cachorro não sabe muito bem o que tá acontecendo. Aqueles movimentos significam alguma coisa. E ele contando aquilo pra você, você fica, caraca, mas o que tá acontecendo de fato, né? E os sentimentos que ele tem, que são muito puros. Sério, vale muito a pena. Então, ótima recomendação. E eu peguei assim, ó, aleatório. Eu já tinha esse livro acho que uns 3 anos. Eu falei, vou ler esse aqui. E eu sentia falta de ler Virginia Woolf. Não é no mesmo estilo que você lê Mrs. Dalloway, enfim. É muito mais tranquilo. Eu indico até pra quem não quer ler livros tão difíceis da Virginia Woolf. Ele é bem tranquilinho. O próximo e último livro que eu li em janeiro. Porque esses dois foram em janeiro. Agora o último foi isso. Também iniciado em dezembro do ano passado e finalizado no final de janeiro. Esse é Haruki Murakami, Kafka Beira-Mar. Esse aqui faz parte do meu clube. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar na descrição. Eu tenho um clube com a Isa, clube de leitura Haruki Murakami, desde agosto, julho, agosto do ano passado. E nós temos todo mês encontros muito bons, uma galera muito legal que comenta sobre os livros desse cara meio doido. E doido certamente vale para este livro. Chamo ele de Odisseia das loucuras, sabe? Ele não tem muito... Mas basicamente, assim, o que dá pra resumir, foi o que eu tentei fazer numa resenha no Instagram, é que existe esse menino de 15 anos que ele foge de casa depois que recebe uma profecia do pai de que ele vai matar o próprio pai e vai se relacionar com a irmã e a mãe. E ele não sabe quem é a mãe dele, que a mãe dele foi embora. E nessa história, em paralelo, existe uma outra história, que é do Nakata, que é um senhorzinho que tem uma infância meio doida. Que quando ele era pequeno, durante a Segunda Guerra Mundial, ele, com outras crianças numa excursão, teve um ataque lá, ninguém entende porquê, mas as crianças, e ele incluso, hibernaram. Um tempo ele acorda, e eles acordam sem memória, eles não entendem porquê. Tem uma coisa, uma habilidade, que é de conversar com os gatos. Os gatos mó sábios, né? E ele conversando com eles. Muita coisa acontece, gente, sério, assim. Mas é um livro que você odeia ou você ama, como o autor em si você odeia ou você ama. E não foi o melhor dele pra mim, mas eu gostaria de ver um audiovisual disso aqui. Na mão de criadores como De Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu gostaria. Talvez ia superar o livro. Eu vi aqui na minha colinha que eu esqueci de comentar uma coisa. Esse livro que eu vou falar agora, que é a poesia da Yu Xuanji, esse livro, na verdade, era o livro do meu projeto de 12 livros, 12 países de janeiro, e o Úrsula é o do ano passado, que é o de dezembro, tá? Se você também não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar na descrição. 12 livros, 12 países é o meu projeto de leitura, ler todo mês o livro de um autor de país diferente. A poesia da Yu Xuanji foi o que eu comprei também na feira da USP. Esse é o da editora Unesp, que também é minha parceira. Esse eu adquiri lá. Muito legal. Gostei muito de conhecer. Poesias em si, elas são realmente mexendo muito com o onírico e com o romântico. A Yu Xuanji, essa chinesa, que teve uma morte... Ela foi executada, mas é uma morte muito suspeita, aos 26 anos de idade. Fotos e pinturas que eu vi, ela era belíssima. Mas é uma realidade bem diferente. Aqui você consegue, pelas notas de rodapé, as notas de rodapé são excelentes, porque dá um apoio. Às vezes tem umas que você fala, o que essa mulher tá falando? Muito simbolismo o livro dela. Então as poesias, elas têm alguma coisa ali de o que significa salgueiro nessa história, o que significa peixe nessa história, porque às vezes essas palavras não têm conexão na frase, mas ela tem um simbolismo para aquela realidade, para aquele contexto, sabe? Amei ter escolhido esse livro, amei ter comprado e ter escolhido esse livro pro meu projeto, porque caiu muito bem. Eu ganhei de aniversário do meu pai ano passado, e foi uma indicação da Domingas, uma amiga do Bookstagram, e eu gostei. Eu achei que eu ia gostar muito mais, porque eu gosto dessa editora, que é a Vestígio. Eu tenho livros deles, que são sempre com histórias mais antigas, realidade sofredora do personagem, ele supera, passa por alguma situação. O título não combinou tanto. O pianista da estação é esse senhor já, no caso é o protagonista já idoso, que realmente ele é um pianista da estação.
e ele vai contar o passado dele. Perde a família, o pai, a mãe, a irmã, num trágico acidente de avião, e ele vai passar a adolescência num orfanato religioso que se chama Confins. E esse livro ele é francês, tá? Depois eu vou falar do título original. Ele vai passar, então, essa vida lá, ele vai acabar tentando encontrar uma pessoa que ele possa se identificar. Ele se envolve com esse grupo de meninos que ficam, os vigia, né, que ficam vigiando, e sempre com uma forma de fugir de lá. Um garoto que tentou fugir e ninguém nunca mais soube dele. Os caras foram atrás dele, né, e ninguém mais soube dele, então acham que ele morreu. De fato, ele morreu, e ninguém consegue sair de lá, então muitos desistem. Tipo, não dá pra fugir daqui. A única fonte de informação que eles têm é o rádio, só. Daí esse menino, ele vai aprender piano, ele vai tocar piano desde novo, né, e tal. Ele vai acabar conhecendo um cara que tem uma filha, e ele vai ensinar essa menina a tocar piano. Enfim, o piano foi uma consequência da vida dele, sabe? Mas eu não sei se de fato o pianista da estação, que só apareceu isso de início, pode combinar com a história. Agora vamos para o título original: Demônios aos Santos. Se você for ler a história, você vai ver que combina mais dos demônios aos santos. Você já leu esse livro? Me conta aí se você acha que faz sentido. E eis a melhor leitura que eu fiz no ano. Sim, sim, com certeza foi a melhor leitura, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli. Esse livro foi um presente também da Domingas. Foi um dos livros que eu falei que eu ia desencalhar. Foi mais uma desculpa para poder ler, né? Ele tem essa capa do sertão e vai virar filme. Pois é, eu tinha terminado de ler e vi a notícia no Twitter que vai virar filme. Não tem como não virar, gente. Sério. Isso aqui é um Alto da Compadecida. É perfeito, é perfeito. Mas é sobre o Samuel, que ele já, depois de adulto, perde a mãe. E ele vai até Candeia. E o desejo dela era de que ele acendesse as 3 velas para 3 santos. E um dos santos seria Santo Antônio. Ele faz isso e, na verdade, ele vai também para ir atrás do pai dele, que ele não conhece e acredita que abandonou ele. Mas ele é muito rejeitado, assim, ele não tem uma recepção muito boa. Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou ficar? E aí ele encontra uma cabeça, que é real, existe essa cabeça lá, que é, de fato, a cabeça de Santo Antônio. Dorme lá dentro e acontece uma coisa bizarra, porque ele consegue escutar várias mulheres falando ao mesmo tempo. E ele percebe que tem um dom ali. Ele consegue escutar as orações das mulheres. Ele não sabe de onde que são, mas ele escuta as orações delas para Santo Antônio. Nisso ele vai conhecer um molecote, que é o Francisco, que eles vão bolar esse plano para conseguir responder às orações, né, delas. É muito legal e realmente uma comédia, um drama comédia, e que vai servir como filme, vai ser perfeito. Esse é o segundo livro de fevereiro, que é Todos os Homens São Mentirosos, que eu também ganhei de presente. Esse é do Alberto Mangel. Aqui você vai conhecer, então, de uma forma jornalística, mas é uma ficção, tá? Isso não aconteceu. No caso, é um cara que ele faz uma entrevista com várias pessoas que tiveram relação com esse autor argentino. Ele tem nacionalidade, ele conseguiu a cidadania no Canadá. Então ele mora no Canadá, mas ele nasceu na Argentina. Vai contar a história, então, desse suicídio de um autor, Alejandro Bevilacqua. E pessoas que conheceram ele vão começar a contar, então, a versão de cada um deles, do que aconteceu e do que levou essa morte do autor. Cara, é muito bom, é muito bom. Eu realmente devorei esse livro, é muito gostoso de ler. E falo também de tortura de ditadura, sabe? Várias questões assim. Mas tem uma pitada da comédia. E também tem um personagem aqui, que é o próprio Alberto Mangel. Vale muito a pena. O outro foi O Avesso da Pele. Esse eu ganhei de presente também de aniversário da Melissa, da minha amiga. E foi muito bom. Também não tem o que dizer. Não tem o que dizer, foi perfeito. Esse também tem uma história que traz uma carga de drama e realidade, infelizmente, muito pesada. A história é o filho do cara, que no início você já descobre que ele morre. Ele é um professor de literatura. E, cara, é sensacional. É sensacional. E esse menino vai contando a história dele através dos pais, de como o pai dele e de como a mãe dele viveram até se conhecerem.
até levar à morte de fato do pai. Isso é uma coisa que você já descobre no início, tá? Não é spoiler, você já descobre que o pai dele realmente morre. São personagens negros, contar então de que forma o pai dele foi morto. Você já consegue imaginar, né? Mas é muito triste, carrega muita tristeza esse livro. Não tem como você ficar felizinho lendo esse livro. É difícil, sabe? Mas realmente é um livro super em alta. No ano passado estava super em alta. E eu amei várias passagens sobre literatura, filmes também. Sério. E esse autor tem outro livro, eu esqueci o nome dele, vou colocar ele aqui, da Companhia das Letras também, que vai ser minha próxima leitura do autor. Eu só não sei quando eu vou ler. Mas sério, leiam O Avesso da Pele. E eu gostaria de ver também um audiovisual dele, esse é bom. O próximo é A Estrangeira, uma autora italiana. Esse livro pode ser considerado uma biografia, porque certamente é a história da vida dessa autora. Isso aqui é a história dela, tá? Não me engana, é a história dela. Ela nasceu no Brooklyn, Nova York. Mas os pais são italianos, ela já morou na Itália também, mas ela se sente no sentido da estrangeira, porque é um sentimento que até eu tenho, sabe? Não no sentido de outro país, mas de outro estado. Porque eu nasci em Manaus, minha família é do Rio, eu já morei em Recife, fui pro Rio, hoje eu moro em São Paulo. Então, assim, é surreal como que quando a gente cresce, a gente não sente que pertence a nenhum lugar. E não saber aonde você pertence. Tá, eu sou de lá, eu sou imigrante, mas eu nasci nos Estados Unidos, eu posso me sentir assim, eu posso me sentir americana, mesmo não sendo. E outra, os pais dela são surdos. Ela conta como isso influenciou a vida dela, sabe? Ter pais surdos, lidar com essa esquisitice de viver num local e não se sentir nele. É muito bom. O outro é Jockey, pela editora 34, da Matilde Campilho. Esse foi do meu projeto Lendo 12 Livros, 12 Países, país Portugal. Eu peguei esse também, que eu comprei pela metade do preço na feira da USP. Eu não consegui me conectar com a poesia. Não é que isso aqui é difícil, é que isso aqui não fez sentido pra mim, sabe? E tem muita poesia que às vezes você lê a poesia, por exemplo, Emily Dickinson. Tem poesias que são muito difíceis. Mas qual é a diferença de ser difícil e de não fazer sentido? É quando você lê o negócio e fala, cara, peraí, isso aqui significa alguma coisa. Você sente que eu tenho um significado, só que você não consegue entender o significado. E depois quando você aprofunda, ou você vai atrás de especialistas, de textos de apoio, você fala, putz, agora eu entendi. Alguém leu e gostou, pode me explicar depois qual a sua opinião sobre isso. Isso é ruim? Depende, isso vai de gosto para gosto. O que eu entendi foi que eu li um diário, eu li vários trechos soltos, sabe? De uma pessoa que não quer necessariamente ser entendida. Não é pra você entender, porque isso aqui não é pra você, tá ligado? Ela é uma autora que viveu no Rio de Janeiro, então tem algumas partes que falam, se passa em Copacabana, sabe? Também se passa nos Estados Unidos, bem viajado. São muito desconexos. Mas às vezes o maior sentido disso tudo é que não faz pra gente, faz pra ela. É minha opinião, né? Mas eu sei que muita gente gostou, eu fui no Scooby, eu caço a opinião dos outros no Scooby, e muita gente gostou. Esse eu dei nota 2 por isso. Porque eu falei, caraca, cara, eu comprei você porque eu quero te amar. Mas não rolou. O último que eu li pro mês de fevereiro, na verdade foi uma releitura. Eu li esse livro Homens Sem Mulheres, que são contos do Murakami. Eu li pro meu clube de leitura. Esse foi o primeiro livro que eu li do Murakami na vida. O Homens Sem Mulheres é justamente como o título fala, Homens Sem Mulheres. Então, cada conto, ele vai falar ali, um cara vai falar sobre uma relação que ele teve com uma mulher e de como ele não tem mais essa relação. Quem conhece Murakami, quem já leu Murakami, sabe que ele usa muito isso. Uma figura feminina misteriosa, sombria, que vai controlando e dominando ali os caras e tal. Sempre tem uma vibe dessa e várias referências de outros livros. Eu não li, na verdade eu li, mas eu não terminei nenhum livro em março. Eu tinha comentado isso no último vídeo. E aí eu fiz uma releitura bem rápida. Eu comecei a releitura no início do mês e fui terminar a releitura no final do mês. Que foi o outro livro do Murakami, edição em capa dura, da tag com A Companhia das Letras, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Foi o livro que
fez a ideia do clube surgir do Murakami. Minha ideia e da Isa. E foi depois de uma resenha no passado que eu fiz desse livro que a gente falou, bora! E ela disse, bora! E aí, existe até hoje. Daí eu fiz essa releitura pro nosso último encontro, que foi agora, em abril, dia 5 de abril, e espetacular também. Tivemos mais pessoas e tem sido muito bom participar. Então, assim, se você não gosta do Murakami, se você gosta do Murakami, se você também não quiser ler o livro do Murakami, mas não se importa de pegar spoilers, venha, participe com a gente. Pega um café e bora falar sobre. Ficou ridículo. Lá, sul da fronteira oeste do sol, é o Hajime, filho único capricorniano. Ele é um menino que conhece a Shimamoto e eles são amigos de infância. Ela vai embora e ele fica com ela na cabeça desde adulto. E quando ele tá com a vida dele perfeitamente estável, com esposa e filhas, ele reencontra ela. É basicamente isso. E todo o fuzuê vai acontecer a partir daí. Eu disse no outro vídeo, e já deve ter passado aqui, que eu tô no TikTok. Já tem um mês que eu tô no TikTok. E faço vários tipos de vídeos que envolvam os livros, a literatura, palhaçadinhas, indicações, enfim. E eu decidi me render ao famoso BookTok, que tem bilhões de pessoas. Connie Hoover, então, é a queridinha. Eu decidi Verity porque eu gosto de thriller, eu não gosto muito de romance romântico. Apesar de eu ler tudo, eu gosto de ler tudo, conhecer tudo. Mesmo que eu saiba que eu não vou gostar daquilo. Eu gosto de profetizar isso, de julgar pela cara. A minha relação com Connie Hoover nunca existiu, mas eu a conheci em 2011, por aí. Eu era adolescente, tinha 16 anos, e eu via os livros dela lá na Nobel, na livraria Nobel, lá no Rio. Eu via os livros dela, mas nunca me dava vontade de ler. E falam explicitamente sobre relações muito amorosas. Então, sabe? E o Murakami faz muito isso, né? Que esse é thriller. Esse aqui é de uma mulher que ela é escritora e ela conhece um cara. Acontece um negócio bizarro no início, que um cara vai ajudar ela. E ela, sem saber que esse cara, ele trabalha para uma editora e ela vai ser contratada por ele. Ele é esposo da Verity. A Verity é uma mulher que hoje está paraplégica, perdeu 2 filhas gêmeas recentemente, tem só um filho pequeno agora, e ela vive esse trauma. Verity é quem? Ela é uma autora best-seller, ela é a Connie Hoover, best-seller, super famosa, conceituada, e essa menina ela vai ajudar a escrever essa série de livros da Verity. Ela tem um crush no marido dela, que é uma coisa tão ridícula. Ela vai ver a Verity, ela vai começar a ter umas paranoia, tipo, não, essa mulher aí tá fingindo, essa mulher ela tá se mexendo. Ela vai ter acesso ao manuscrito. O manuscrito, ele é escrito pela Verity, que é sobre a vida dela. Desde quando ela conheceu o marido, desde quando ela teve os filhos, e do que aconteceu com as filhas dela. Como as filhas dela morreram. Tem um capítulo extra que você tem que caçar na internet. Esse capítulo, o pessoal já traduziu também. Esse capítulo aí é uma forma de plot twist, mas eu não vi plot twist nenhum. Existe uma vibe de Rebecca. Pra quem não sabe, Rebecca é um livro que tem um pouco da inspiração de Jane Eyre. Então eu vou falar de novo nela, Jane Eyre. Porque mostra muito aquela casa grande, de rico, uma mulher misteriosa no passado de um cara. E a protagonista é uma menina indefesa, tipo aquela personagem dos 50 Tons de Cinza, que também tem a ver com a editora. A menina indefesa, pobrinha, que vai se apaixonar pelo cara ricão, sabe? Gente, que coisa mais ridícula. Eu pretendo fazer outras leituras. Eu pretendo ler outros livros da Connie Hoover, se você já leu e quiser me indicar. Então foi isso, gente. Foram os meus lidos de janeiro até abril. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito saber o que vocês estão lendo ou o que vocês já leram. Não deixem de se inscrever, porque eu juro que eu não vou fugir. Vou fazer mais vídeos sim. E só reforçando, eu vou fazer um vídeo de viagem, que eu vou viajar daqui a alguns dias. Então eu espero ver vocês aqui também, assistindo, curtindo e comentando. Até o próximo vídeo. E tchau!